Bom dia, graça e paz da parte do nosso Deus e Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a pessoa amada do Espírito Santo, meus queridos ouvintes, irmãos, vocês que estão comigo neste canal, estudando a Bíblia. Nós estamos estudando o livro de Filipenses. Quero, assim, fazer um esboço geral, né? E reforçar textos que Paulo chama a nossa atenção dentro desse capítulo 2, amém? O capítulo 2 de Filipenses, vocês que vão estudar comigo, eu peço para que vocês leiam o capítulo todo, em nome de Jesus, amém? E quero compartilhar com vocês do estudo desse livro. Tem 30 versículos só, meus queridos. Olha, é assim muito gostosinho de estudar. O apóstolo Paulo nos ensina detalhes de como aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas, amém? Para o nosso viver diário. É uma aplicação para a vida diária sua e minha. Exemplos que o apóstolo Paulo nos deixa aqui, deixado pelo próprio Jesus Cristo, para que você e eu sigamos o chamado e o exemplo de Jesus e o exemplo dos nossos amados lá do passado, né? Que andaram com Jesus, e os exemplos que Paulo nos deixa aqui por escrito. Amém? Paulo, nesse capítulo 2, ele apresenta Jesus Cristo como modelo de vida para você e para mim, como modelo da vida do crente. Ele, ele desafia, né, o povo de Filipos, lá de Filipenses, né, e orando, ele deseja que a igreja se esforce rumo à humildade. E ele fala sobre duas coisas essenciais na humildade, que é a unidade em amor e a unidade em espírito e propósito, né? E o exemplo de humildade que Paulo destaca aqui para você e para mim é o ministério terreno de Jesus Cristo, né? Pela dor que ele passou, que ele mesmo sendo Deus, Jesus, ele não reivindicou os seus direitos como Deus. Ele colocou do lado a sua glória, ele assumiu a natureza de servo humano, ele se humilhou, ele se tornou obediente e morreu na cruz. Mas ele recebeu um grande ganho, né? A Bíblia diz que Deus o exaltou a um lugar mais elevado. Ele foi dado, para ele foi dado um nome acima de todo nome nos céus e na terra. E uma promessa gloriosa que um dia todas as pessoas o reconhecerão como Senhor e Salvador. Amém? E Paulo aqui exorta, né, ao povo de Filipos, né, aos filipenses, e exorta a mim e a você, porque essa palavra ela é eterna, ela é atemporal, ela foi, ela é e ela sempre será a palavra de Deus para os crentes em Jesus Cristo, para aqueles que amam a Deus e que obedecem a sua palavra. E ele deixa para nós uma exortação a respeito da humildade. Ele diz assim: deixem Deus aperfeiçoar vocês, né? Deixem Deus aperfeiçoar em vocês a salvação. Ele fala que é para que nós não reclamemos. Ele diz para nós brilharmos como luminares neste mundo em trevas. Ele manda que nós preservemos a palavra da vida. Capítulo 2, versículo 16, amados. Ele fala assim: retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Olha só que coisa linda. E ele também fala para que nós nos regozijemos, né? A palavra fala aqui para você e para mim que nós devemos nos regozijar como Paulo, né? Em seu sacrifício, em Jesus, como Paulo, como os discípulos. É um exemplo para nós, né?
E Paulo, ele, nesse capítulo 2 de Filipenses, ele fala que ele promete, né, enviar 2 mensageiros especiais a essa igreja lá em Filipos, que eram os cooperadores de Paulo, Timóteo e Epafrodito. Timóteo era um mensageiro de Deus. Paulo diz que Timóteo ministraria a eles e que Timóteo, como homem de Deus, Paulo descreve ele como um gigante espiritual. Olha que coisa linda. E depois também ele fala de Epafrodito, que era um soldado, né, guerreiro na obra de Deus juntamente com Paulo. E ele fala que enviaria aos filipenses esse fiel guerreiro espiritual e que foi enviado pelos próprios filipenses para estar com Paulo, né, ajudando Paulo. E Epafrodito ficou muito doente quando esteve lá com Paulo, de saudades e de muitas guerras espirituais que ele atravessou. Ele ficou enfermo na carne. E Paulo fala que, nesse texto da palavra, você lendo, que Deus o curou. Mas mesmo Deus tendo curado Epafrodito, o nome é difícil, né? Paulo o envia de volta para a sua casa, para os seus, né? Lá para Filipos, lá para Filipenses. Amém? O que eu mais quero frisar aqui para vocês, nessa carta de Paulo, né, aos Filipenses, que é tão curtinho, 30 versículos, irmãos, facinho de ler, gostoso de ler, um bom ensinamento. Eu quero falar para vocês, conforme está aqui, sobre a humildade cristã. No capítulo 5 até o versículo 8, ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Muito, muito lindo esse texto, né? E no capítulo 2, no versículo 3 e 4, Paulo fala assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amados, aqui o apóstolo Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele fala aqui em Filipenses como nós devemos evitar muitos conflitos através de um verdadeiro espírito de humildade. Ele nos ensina, nos exorta a nós vermos uns aos outros como superiores a nós mesmos. E este, amados, isso é um desafio difícil, porque a nossa carne, o nosso eu quer gritar, sabe? Nós sempre queremos, eu estou exemplificando, mas não é nada diferente do que eu sou e vocês são, do que Paulo está nos ensinando aqui. O nosso eu, a nossa carne, o nosso orgulho, sabe? Sempre quer gritar mais alto. Se alguém pisar no nosso calinho, nós já gritamos rapidinho, não é? Mas essa passagem do capítulo 2 de Filipenses, verso 3 e 4, ele nos exorta claramente a nós termos a mesma mente humilde apresentada por Jesus. Pensar nos outros como sendo melhores do que nós. É fácil? Claro que não é. Estar mais preocupada ou preocupados com os interesses e o bem-estar do próximo do que com os nossos, e não fazer nada motivado por presunção, por arrogância, por vaidade, por nos acharmos melhor do que os outros. A Bíblia fala aqui para nós que, se formos obedientes a estas instruções na palavra de Deus, se nós nos humilharmos e estivermos dispostos a servir aos demais, nós vamos ter uma vida
vamos viver em harmonia e vamos agradar a Deus. Jesus nos deixou um exemplo de obediência aqui, amados, como nós vemos aqui, como eu já li para vocês, né? Estarmos, assim, sempre prontos a obedecer, rápidos, sermos radicais ao extremo, sabe? Em nossa submissão à vontade de Deus. E nós temos que agradecer a Deus, porque é o Senhor Jesus, amados, que efetua em mim, em você e em nós, tanto o querer como o realizar. A Bíblia fala isso aqui em Filipenses 2, verso 13, que eu quero ler para vocês. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Vamos agradecer a Deus. Vamos nos alegrar em Deus e vamos continuar a nos regozijarmos em Deus, porque estamos em Deus, estamos em Cristo. Vamos louvar, vamos bendizer ao Senhor. Então, aqui em Filipenses 2, 14 e 15, Paulo diz que, assim como as estrelas brilham na escuridão do universo, assim também as nossas vidas como cristãos brilhem como luzes nas trevas, né, espirituais no mundo. Peça a Deus para ajudá-lo a brilhar intensamente com o seu amor, com a sua alegria para aqueles que estão ao seu redor, ao nosso redor. Amém? Que o Senhor o abençoe ricamente neste dia. Fique com essa palavra, capítulo 2 de Filipenses, que fala sobre a humildade cristã, que fala que nós devemos ser como luzeiros, como estrelas brilhando no firmamento. Amém? E fala sobre dois servos de Deus que estiveram com Paulo, lado a lado, trabalhando e servindo o apóstolo, e sendo instrumento de Deus, Timóteo e Epafrodito. Amém? Você vai sempre alcançar coisas novas em suas vidas quando você se encontrar em Cristo Jesus. E Cristo precisa da sua e da minha atitude. Nós sempre vamos poder, irmãos, manifestar um comportamento assim que agrade ao Senhor com a ajuda de Deus. E vamos poder continuar prosseguindo para o alvo que é Jesus. Amém? Deus te abençoe.